Há uma característica fundamental na superfície de Marte que é a presença contínua de rochas soltas. As imagens divulgadas pela NASA mostram isso claramente. Para um rover, se deslocar aqui é um verdadeiro desafio de engenharia. Para isso, são estudados a fundo os locais de pouso, a fim de evitar zonas muito acidentadas ou com muitas rochas, como é o caso do local de pouso de um dos primeiros rovers da NASA. No entanto, rodar vários quilômetros ao longo de uma década pela superfície de Marte pode desgastar em muitos rovers, incluindo suas rodas. No vídeo de hoje, vamos entender como buracos apareceram nas rodas de um rover em Marte. O terreno marciano é marcado pela presença de grandes planícies, vales e montanhas. Não é muito diferente da paisagem terrestre, uma vez que temos lugares aqui em nosso planeta azul que se assemelham muito com nosso vizinho interplanetário. A grande diferença que separa esses dois mundos nesse quesito é que Marte não possui grandes efeitos atmosféricos para modificar o solo a todo momento e a presença de rochas por lá acaba sendo muito mais evidente por conta disso. Esse terreno extremamente complicado é um desafio de engenharia para a NASA, que hoje detém 2 rovers perfeitamente funcionais em Marte, o rover Perseverance, o mais recente, ainda sem muitas avarias, e o Curiosity, que já está rodando em Marte por pelo menos uma década. De qualquer forma, Marte continua sendo o planeta mais promissor para a exploração entre todos os outros que não seja a própria Terra. Embora sua superfície seja um tanto acidentada, Marte possui uma atmosfera muito tênue, é relativamente tranquilo e apresenta um clima menos hostil, permitindo que os rovers consigam rodar por vários anos. Bom, mas alcançar o planeta vermelho e explorá-lo não é tão simples quanto parece. É por isso que o Curiosity é um verdadeiro laboratório móvel, equipado com tecnologia de ponta comparável à dos melhores laboratórios terrestres, segundo o que diz a própria NASA. Oficialmente conhecido como MSL, uma sigla em inglês que significa Laboratório Científico de Marte, o rover é equipado com mais de 10 instrumentos científicos avançados. Esses incluem câmeras de alta resolução e dispositivos capazes de analisar com precisão a atmosfera e as rochas marcianas. A partir da Terra, a quase 200 milhões de quilômetros de distância, as antenas da NASA enviam sinais ao rover, permitindo a realização de uma ampla gama de experimentos. Em sua jornada pela superfície de Marte, o Curiosity já percorreu impressionantes 32 quilômetros desde o seu local de pouso, explorando a imensa cratera de Gali, um local onde acredita-se ter sido um antigo lago marciano. Embora essa distância possa parecer pequena, a baixa velocidade do rover é necessária aqui para garantir paradas frequentes, a fim de realizar análises detalhadas e capturar imagens incríveis, considerando que o terreno marciano é repleto de irregularidades, exigindo extrema cautela para evitar danos em um equipamento tão distante e fora de qualquer possibilidade de manutenção direta. Mas evitar não é garantia direta de que será possível mantê-lo em bom estado por muito tempo e, hoje, o rover já sofreu avarias um tanto graves e verdadeiros buracos apareceram nas rodas do equipamento. Sendo bem sincero, os furos e rasgos nas rodas do Curiosity se agravaram consideravelmente já em 2013, quando o rover atravessou terrenos repletos de pedras afiadas nas proximidades do local de pouso em 2012. Dessa forma, não demorou muito para que as rodas fossem danificadas pelo terreno marciano. Mas por que isso aconteceu e ainda acontece? A NASA não pensou nisso antes? As imagens da roda são realmente assustadoras. Parece um projeto muito frágil, mas definitivamente não é. No entanto, existe uma diferença entre os furos, aqueles causados pela própria paisagem marciana e os intencionalmente feitos. Os buracos usinados no alumínio das rodas representam uma mensagem em código Morse que significa JPL, que é o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. E tais buracos intencionais foram feitos para que toda vez que as rodas girassem, deixassem uma marca no chão para que satélites fotografem e calculem quanto o rover se deslocou pela superfície, além de servir como escape para eventual poeira que entre no vão oco das rodas. Bom, mas o problema real reside nos buracos que surgiram depois ao longo do tempo em que ele está rodando por lá. Em uma investigação da NASA, os danos foram atribuídos a perfurações de um único evento e à própria fadiga do metal, causados em parte pela presença de rochas piramidais por onde ele se movia. Esses tipos de terreno, que não foram simulados nos testes de pré-lançamento, apresentaram desafios para a integridade estrutural das rodas do rover. Basicamente, o levantamento de danos mostra que os danos assumem 3 formas principais: amassados,
Furos e rasgos. Os rasgos são causados pela própria fadiga do metal, semelhante ao que ocorre quando você dobra rapidamente o metal até que ele se quebra. Quando o rover passa pelas superfícies rochosas, muito duras e sem areia, a fina camada de metal das rodas se dobra constantemente, o que acaba enfraquecendo o material até que ele se quebre. Os furos nas rodas, por outro lado, são resultados do contato com pedras pontiagudas, mas definitivamente não estamos falando de qualquer pedra. Embora as rodas tenham sido testadas em pedras antes do lançamento e suportem bem a pressão em Marte, algo a mais parece estar acontecendo por lá. A simples presença de pedras pontiagudas não seria suficiente para causar os tais furos, já que as rodas traseiras do Curiosity, por exemplo, não apresentam o mesmo tipo de dano, apesar de suportarem uma carga semelhante às rodas dianteiras. Portanto, a combinação de fatores incluindo a rigidez do solo e a fadiga do metal é o que realmente contribui para esses danos. Mas isso pode afetar a missão. A NASA diz que não e, não à toa, o rover opera sem maiores problemas desde 2012. E isso é impressionante. Na Terra, uma cópia das rodas foram testadas até a falha e, dependendo do tipo de solo, elas podem chegar a 40 km de usabilidade. Se o terreno for liso, sequer danos significativos aparecem, mas quando temos a presença de muitas pedras, abaixa a vida útil para meros 8 km e alguns por aí usando simplesmente pneus carecas aqui na Terra por milhares de quilômetros. Apesar dos danos, o que resta mesmo a se fazer é evitar esses terrenos muito problemáticos por lá.